Boa noite. Daremos início agora ao segundo vídeo, da aula 2. Nós vamos falar sobre resistência de plantas. Quando a gente fala de resistência de plantas, a gente já vem na cabeça da gente novos híbridos, variedades, E quando a gente fala de resistência de planta a insetos, isso é muito mais difícil, são poucos os materiais desenvolvidos para resistência a insetos. Mas a resistência de planta é extremamente importante porque permite a manutenção de pragas em níveis que não causem dano econômico. Ela é uma medida de controle preventiva, ou seja, você planeja o uso desse método de controle para a safra seguinte. Ou seja, se eu tenho um material que tem uma certa resistência, eu posso já me planejar para estar utilizando essa variedade ou esse híbrido para o cultivo seguinte, ou seja, uma medida preventiva de controle. Então, a resistência também é importante porque eu posso utilizar ela ou vários outros métodos, porque ela não interfere em nenhum outro método de controle. Pode ser usado qualquer outro método em conjunto. Então, a resistência de planta é definida como a soma relativa de qualidades hereditárias apresentada pela planta, as quais influenciam a intensidade do dano. Ou seja, se o material é resistente, ela vai sofrer menos dano. Se ela for mais suscetível, ela vai sofrer mais dano pela praga. E é compatível com todos os outros métodos de controle que a gente já tinha comentado. Isso é uma importância muito grande. Quais são os graus de resistência? Então, quando a gente fala de resistência de plantas, elas têm diferentes graus de resistência. Ou seja, quando a gente vai testar esse material para saber se pode utilizar, se pode depois comercializar esse material. Então, ele tem que ser testado a campo. E como que você avalia isso? Então, você vai avaliar os diferentes níveis de resistência. O primeiro é a imunidade. O que quer dizer a imunidade? Ela existe, a imunidade existe quando você fala de resistência de plantas a insetos? O que vocês acham? Olha lá. Não sofre dano algum ao ataque de insetos. Não sofre dano algum. A partir do momento que o inseto picou a planta, um inseto sugador, ele suga, insere o aparelho bucal para sugar a planta, ele já causou algum dano. Então, a imunidade não existe quando a gente fala de resistência de planta a insetos. Por quê? Ele, para experimentar se a planta é favorável ou não para o seu desenvolvimento, ele tem que testar, que a gente chama de picada de prova. Nós temos a alta resistência, ou seja, quando o genótipo, o material que eu estou testando, sofre pequeno dano em relação aos demais. Ou seja, os restantes materiais são atacados e esse aqui, o dano é pequeno, quando comparado com os outros. Quando você faz a estatística e percebe que esse material é bem menos atacado que o outro, é considerado um material de alta resistência. Então eu já fico pensando, opa, esse material tem futuro. Material de resistência moderada, ou seja, o genótipo sofre dano um pouco menor que os demais. Ou seja, só um pouco menor, ele está quase igual aos outros. A gente diz que ele tem uma resistência moderada. Ele pode ser um material suscetível, ou seja, quando o dano apresentado pelo genótipo é semelhante ao que ocorre nos demais. São todos praticamente iguais, não tem diferença estatística. Então eu digo que ele tem suscetibilidade.
E quando que o material tem alta suscetibilidade? Quando o genótipo sofre dano maiores que os demais. Ou seja, o material que eu estou testando, ele é mais atacado que os outros. Então é um material que para mim não tem... Se eu estou testando resistência a insetos, é um material que provavelmente eu vou descartar porque ele é bem atrativo para o inseto. Então não me interessa. Algo que eu tenho que ter muita atenção é quanto à pseudo-resistência. O que é uma pseudo-resistência? O escape, ou seja, as plantas não são atacadas por mero acaso. Então elas não foram atacadas por quê? Não, sei lá, por algum motivo ali atacou outras plantas e aquela lá ficou livre. Então, por mero acaso. E aí você avalia e acha que a planta é resistente, mas não é resistente, é porque o inseto encontrou algo por ali próximo que foi mais atrativo e essa planta escapou. Evasão hospedeira ou assincronia fenológica, ou seja, quando a fase de maior suscetibilidade da planta coincide com uma época de baixa densidade populacional da praga. Isso existe? Existe. Por que não ocorre muito nos nossos dias aqui? Porque a gente planeja cultivar, por exemplo, uma soja, em seguida já vem um milho, depois vem outra cultura, depois vem mais outra, e só não tem cultura ali instalada quando está em período muito seco. Se não tivesse esse problema de seca, o cultivo era contínuo. Não teria intervalo de sem planta no campo. Mas pode ocorrer, tem época que o inseto tem baixa população. Isso eu posso trabalhar, a gente vai falar em método cultural de controle, que uma das formas de você reduzir o ataque é mudar a época de semeadura, ou seja, desincronizar o período mais suscetível da planta com o maior pico populacional da praga. Isso aqui. Então, se eu estou testando e justamente esse período crítico da planta, ele coincide com o período de baixa população da praga, você pode achar que a sua planta é resistente. Ela não é só uma pseudo-resistência, ou seja, foi pouco atacada devido a essa condição. Bem, nós temos também a resistência induzida, que ocorre quando a manifestação da resistência é temporária devido às condições especiais do ambiente, ou seja, uma fertilidade, irrigação, drenagem. Então, dependendo desses fatores, eles podem interferir na população da praga. Então, a gente chama resistência induzida, ou seja, não é uma resistência genética da planta, mas pode estar relacionada à fertilidade, à irrigação e à drenagem. Como que a irrigação vai influenciar? A irrigação ela influencia às vezes uma fase do inseto ocorre no solo. Se você tiver o solo úmido com certa frequência, essa praga não vai ter um bom desenvolvimento nessa fase, né? E a fertilidade, por exemplo, o solo, um solo bem adubado, uma planta equilibrada em termos nutricionais, com certeza ela vai ser mais resistente ao ataque de pragas. E drenagem também. Um exemplo, o orgulho aquático do arroz inundado, quando você faz drenagem, você reduz a população da praga. Claro, a planta vai ser menos atacada e isso é uma resistência induzida. Qual a caracterização de uma cultivar resistente? Como que você caracteriza? É aquela que, devido à sua constituição genotípica, é menos danificada que outro em condições de igualdade para o ataque de uma praga. Então, eles estão submetidos às mesmas condições. E um determinado material ele se sobressai, ou seja, ele é muito menos atacado que o outro. Então, é o jeito que eu caracterizo uma cultivar resistente. O que avaliar em uma cultivar resistente?
Primeiro, a sobrevivência da planta. Então, a planta vai se manter, de preferência, o mais intacta possível. Proporção das áreas foliares destruída total ou parcial. Então, o nível de dano, por exemplo, nas folhas, essas folhas foram só parcialmente ou foram destruídas de forma total. É uma característica que você avalia, que a gente chama, muitas vezes a gente chama de variáveis, né? Número de órgãos vegetais danificados. Também é um outro parâmetro que a gente avalia. Produção e qualidade do produto. Ou seja, o último parâmetro que a gente avalia é a produção. E claro, não só a produção, mas a qualidade. Então a gente avalia em quantidade e qualidade. Isso é extremamente importante. Quais são os tipos de resistência? Primeiro, não preferência ou anti-xenose. Aqui o termo já fala, não preferência, ou seja, não prefere. Que vai ocorrer quando a cultivar é menos utilizada pelo inseto. Ela é menos utilizada. Em que condições? Para alimentação, oviposição ou abrigo. Ou seja, nem para alimentação, nem abrigo, e consequentemente para oviposição. Então, esse material não é adequado para o desenvolvimento do inseto. Então, ele prefere migrar para outro local do que permanecer ali. Isso quando eu comparo com outros materiais sob as mesmas condições. Bem, existem duas formas que a gente chama de cadeia de estímulos da planta e a cadeia de resposta do inseto. Ou seja, o inseto emite muitas vezes substâncias para resistir ao ataque do inseto. E o inseto ele encontra meios de superar essas barreiras, né, impostas pela planta. Os estímulos são relacionados aqui nós temos, por exemplo, localização da planta. Quanto à localização da planta, nós temos substâncias atraentes, ou seja, as substâncias atraentes, ela vai orientar o inseto em direção à planta, já fala atrai, ou seja, o inseto é atraído para ela. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando o pessoal retira madeira e leva para a serraria, a partir do momento que a planta foi cortada, ela libera substâncias, que a gente chama de substâncias etanólicas, que atraem brocas. Então a população de brocas aumenta muito a partir do momento em que a planta foi cortada. Elas são substâncias atraentes. Mas nós temos também as substâncias repelentes, que orientam o inseto em direção contrária à planta, ou seja, afasta o inseto. Uma que a gente conhece muito bem, a citronela, né? Que o pessoal utiliza para repelir, principalmente os dípteros, direcionado mais para os que a gente chama de pernilongos, né? Só isso? Não, a gente tem outras plantas, tem guiné, tem outras plantas que se você utiliza principalmente em hortas agroecológicas, né? Você pode estar colocando essas plantas no meio e depois cortando elas para liberar substâncias e afastar os insetos do local. Movimentação na planta. São estímulos de movimentação na planta também. Nós temos arrestantes, substâncias arrestantes, ou seja, o inseto cessa o movimento quando é em contato com a planta. E repelente, que leva o inseto a se locomover na planta, ou seja, o ambiente não é adequado, então o inseto começa a se movimentar bastante. Também quanto ao início da alimentação ou oviposição, que aí a gente tem substância excitante ou incitante, leva o inseto a iniciar a alimentação, ou seja, estimula o inseto a provar a planta, é a mordida, ou o que a gente chama de picada de prova, ou oviposição, é incitante ou excitante.
É um caso de estimulação para o inseto ou se alimentar ou ovipositar. Pode ser supressor ou supressante. Impede que o inseto inicie a alimentação ou oviposição, nem inicia, ele impede que o inseto faça isso. Quanto à manutenção da alimentação ou oviposição, tem substâncias que são estimulantes, faz com que o inseto mantenha a alimentação e oviposição na planta. O inseto começou, ele vai continuar. Ela pode ser deterrente, ou seja, quando impede que o inseto continue a se alimentar ou ovipositar, é o contrário da anterior. Ou seja, o inseto começou, mas percebeu que não é boa, não é interessante aquela planta. Então ele vai se afastar. Então impede que ele continue. Nós temos também a antibiose. O termo já fala, se você fizer um corte aqui e separar esse termo desse aqui, você vai encontrar o que? Significa o que? Contrário. Bio, vida. Então é contrário à vida. Então antibiose é o que? Ocorre quando o inseto se alimenta normalmente do material da planta, mas esse exerce um efeito adverso sobre sua biologia. Então, vai afetar a biologia do inseto. Muitas vezes o inseto não completa o ciclo de vida. Então, geralmente são substâncias químicas, né? A mortalidade, esse efeito sobre a biologia significa mortalidade na fase matura, fase jovem, prolongamento do período de desenvolvimento, ou seja, aumenta o ciclo do inseto, e a gente vai ver mais para frente que quanto maior o ciclo do inseto, mais interessante é para a gente. Por quê? Significa que o inseto vai ter menos ciclo. Se tem menos ciclo, menor será a população, menor será o dano, maior será o intervalo de aplicação de produtos químicos. Redução de tamanho e peso. O inseto que tem redução no tamanho e no peso, muitas vezes é um adulto mal formado, às vezes não tem a reprodução como deveria ter um inseto normal, ou muitas vezes é estéril, então sofre muitas consequências devido às substâncias que ele ingeriu. Redução da fecundidade, que a gente já tinha comentado, né? Ele pode colocar menos ovos, pode ter problema de ovário. Redução de fertilidade e período de oviposição. Então, quanto menos, se ele reduz o período de oviposição, não significa que ele vai colocar a mesma quantidade de ovos no mesmo período de tempo. Não, ele vai colocar menos ovos. Colocando menos ovos, menor será a população. A antibiose pode ser causada por diversos fatores. Presença de substâncias químicas na planta, que a gente chama de inibidores enzimáticos, agentes intoxicantes e compostos que interferem na reprodução. Tudo são substâncias que podem estar presentes na planta. Tá? Por isso que a gente utiliza muitas vezes extratos vegetais para controlar insetos, porque a própria planta já tem substância, em maior ou menor quantidade, mas toda planta tem substâncias. Claro que às vezes são tão pequenas que as substâncias que são mais atrativas têm maior quantidade, né? Mas todas as plantas têm substâncias que podem ser mais ou menos causadoras de problema nos insetos. Pode ser por impropriedades da planta para o inseto, ou seja, deficiência qualitativa e quantitativa de nutrientes. Então, os nutrientes na planta também interferem na biologia, ou seja, quando eu faço uma boa adubação, uma adubação equilibrada, as plantas tendem a resistir mais. Por quê? Porque essa nutrição vai afetar diretamente aquilo. Não vai ter nutriente suficiente também para o inseto ter um bom desenvolvimento. Então, a antibiose
pode ser confundida com antixenose. Então tem que ter muito cuidado. Alimenta-se, mas sofre efeitos. A cultivar é menos utilizada. Então eu tenho que ficar bem atento para ver as verdadeiras características da antibiose e da antixenose, para não confundir. Nós temos também a tolerância. É um nível de resistência. Ocorre quando a cultivar é menos danificada que as demais sobre o mesmo nível de infestação do inseto. Ela é menos danificada que as demais sobre o mesmo nível de infestação, sem que haja efeito no comportamento e biologia deste. Ou seja, o inseto continua se alimentando normal, mas o dano naquele material é menor que os demais, nas mesmas condições e não afetando a biologia do indivíduo. Então eu digo, tolerância. Quais as causas de tolerância? Capacidade de compensação da área destruída, ou seja, a planta se recupera bem rápido. Regeneração ou formação. Menor retirada de hormônios de crescimento das plantas, no caso de insetos sugadores. Então a planta volta a ter um desenvolvimento normal. Maior vigor ou área foliar. Então a planta tem um grande vigor, ou o tamanho da área foliar faz com que ela se recupere mais rápido, sem perdas de quê? De produtividade. Maior rigidez dos colmos, diminuindo possibilidade de acamamento ou quebra causada por broca, né? Então o colmo ele é muito mais rígido, né? Então é uma das causas de tolerância. Quais são as causas da resistência? Aí nós temos aqui, causas físicas. E nisso aqui a gente pode interferir muito quando a gente for fazer trabalho de resistência de plantas. Então eu posso estar interferindo nessas características para tornar um material mais resistente. Quais são as causas físicas? Cor do substrato, selecionando o hospedeiro para oviposição e alimentação. Ou seja, eu posso interferir na cor do material para interferir tanto na alimentação quanto na oviposição. Aqui como exemplo, Antonomos grandes, cuja cor vermelha inibe a oviposição. Antonomos grandes é o bicudo do algodoeiro. Tá, mas nós temos outros exemplos, por exemplo, a repolho, alface, que nós temos a cor roxa, né? E essas cores dificultam a localização, a alimentação e também a oviposição por insetos pragas nessas culturas. Então eu posso trabalhar essas cores. Se você for olhar em materiais, variedades, híbridos da China, né, tem de tudo que é cor. E essas cores podem interferir nos níveis de resistência das plantas aos insetos. Nós temos também as causas químicas, são substâncias químicas que atuam no comportamento, o metabolismo do inseto e põem propriedades nutricionais das plantas. Então isso aqui eu posso trabalhar a resistência dos materiais, para quê? Para que essas substâncias elas sejam alteradas, ou seja, sejam produzidas em maior quantidade na planta, para que interfira exatamente nisso no inseto, no comportamento do indivíduo, no metabolismo e também pelas impropriedades nutricionais. Ou seja, a gente pode, por exemplo, desenvolver material de arroz que absorva mais silício. E esse silício vai deixar as paredes celulares mais espessas, mais duras, e vai dificultar os insetos sugadores de sugar, de causar um dano maior nessas plantas. Bem, essas substâncias químicas, nós temos os aleloquímicos, também conhecido, nós temos os alomônios e os cairomônios. Alomônios favorece a planta
como substância de defesa. Então elas produzem uma substância de defesa. Os cairomônios favorecem o inseto fitófilo. Então esse é bom para a planta e esse é ruim para a planta. Então mesmo a planta tendo, ela vai fazer com que o inseto seja atraído para ela. Isso não é bom. Então um exemplo que a gente tem é o mogno, nosso mogno, que quando começa o período de chuva, que começa a emitir brotações novas, ou retoma o crescimento com folhas novas, você vai ter um ponteiro mais mole, ele libera substâncias que são atrativas para mariposa colocar os ovos e entrarem no caule, são brotas, né? Então são substâncias atrativas. Aqui nós temos como exemplo para Helioides virescens, que é a lagarta da maçã, a produção de gocipol. Em relação a outras pragas também. Então, quando a gente falar de cultura de algodão, a gente vai explicar o que é o gocipol. Tá? Então, nesse período, provavelmente vocês estão fazendo assistência técnica, ou estão acompanhando algum produtor, e quem trabalhar com lavoura de algodão, acompanhar a lavoura de algodão, vai perceber que as plantas são cheias de pintinhas pretas, tanto no caule, nas folhas, nas maçãs, e aquelas pintinhas pretas são glândulas de gocipol. Quanto mais glândula de gocipol, mais a planta tem um nível de resistência superior que as que tem menos, né? Só um exemplo. Nós temos também as causas morfológicas. São características da planta que podem afetar a locomoção, ou seja, o inseto se movimentar, o acasalamento, seleção para alimentação, oviposição, ingestão e digestão do alimento. Essas características são fatores estruturais e fatores da epiderme. Então, nós temos aqui Diatreia sacaralis. Um dos fatores da epiderme é deixar a casca da cana mais dura, espessura. Ele é muito mais espessa, dificulta a entrada. A Helicoverpa-zeia, o que é? Uma das características, o melhor. O que é a Helicoverpa-zeia mesmo? Nós temos a Helicoverpa armígera e a Helicoverpa-zeia. As duas pertencem ao mesmo gênero, espécie diferente. Helicoverpa-zeia é a lagarta da espiga do milho. E a Helicoverpa armígera também ataca a espiga e outras partes da planta com grande intensidade, né? Mas aqui a gente está falando de fatores que influenciam, dificultam o inseto. E no caso da Helicoverpa-zeia, no milho seria a quantidade de palhas ali que envolve a espiga. Então, quanto mais capa tiver, mais difícil é ela penetrar na espiga. Então, isso são modificações feitas, tanto que quando o pessoal está expondo esses materiais em exposição, em dias de campo, o pessoal ressalta essa característica, ou seja, um bom empalhamento de espiga. São características que são colocadas, são melhoradas, né, para isso. A ponta da espiga não pode aparecer, ela tem que ser bem empalhada. Claro, tem outros exemplos. Esse aqui é só um para a gente ter uma ideia de como que isso funciona. Bem, pessoal, quanto à resistência de plantas é isso. Eu queria agradecer a todos. Tenham uma excelente noite e muito obrigado.